Olá, professores! Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de formação em alfabetização matemática. Para as turmas de segundos anos, nossa discussão será embasada pelos conceitos e construção do conhecimento sobre o sistema de numeração decimal. Vamos lá? Então, o embasamento que vamos considerar para esta formação é o sistema de numeração decimal. Esse sistema, ele é um produto cultural de uso social, ou seja, as crianças estão em contato com ele o tempo todo, durante a vida delas na comunidade, quando usam dinheiro, fazem trocos, entre outros fins. Então, trabalhar com os números de diversas grandezas no seu dia a dia faz com que elas possam elaborar hipóteses dentro e fora da escola. E é a partir dessas hipóteses que nós devemos organizar as propostas de ensino, porque somente através delas é que as crianças conseguem se desenvolver com mais rapidez e melhor aproveitamento do nosso tempo. Então, é importante entender aqui como a criança constrói o conhecimento do sistema de numeração decimal. Então, para compreender essa parte, nós vamos falar de outro ponto fundamental, que é a exploração das regularidades do sistema de numeração. Então, a relação entre quantidade de algarismos e a sua grandeza. Quanto mais algarismos tem um número, maior ele é, só que isso depende da posição que o número ocupa, mudando o seu valor. E com isso, nós vamos trabalhando, então, a construção do conhecimento a partir da contagem e também através do uso de recursos visuais, pois as crianças nessa faixa etária são muito visuais, é uma linguagem muito forte para elas. Então, proporcionar a elas materiais concretos que elas possam manipular com a própria mãozinha, visualizando a formação das quantidades, ajudam na construção desses conceitos que são tão complexos. Por exemplo, perguntar para uma criança se 0,1 é maior que 5, colocando os algarismos na lousa, pode ocorrer da criança dizer que 0,1 é maior. Por quê? Porque tem mais algarismos do que o 5. Porém, se você entrega na mão dela fichas escalonadas, onde ela verifique que o 5 e o 1 estão na mesma condição, que o 0 antes do número ele não é representado porque é nada, então a criança começa a perceber que depende da posição em que esse número ocupa, o valor dele muda. Isso é muito importante, porque esse conhecimento vai facilitar depois a construção dos algoritmos, das reservas nas operações, porque ela vai aprendendo que aquilo que ela juntou se agrupa para formar um valor maior. Então, aqui é um jogo para a gente visualizar isso com as crianças. Como? Partindo do princípio de contagem, que é o primeiro princípio de construção do senso numérico. Então, para as crianças, vocês vão entregar 9 cartas com o número 1, 9 cartas com o número 10 e 9 cartas com o número 100. Nesse primeiro momento, pode-se usar só o 1 e o 10 e deixar o 100 mais para frente quando eles estiverem mais desenvolvidos. A atividade consiste em pedir que eles montem as quantidades que vocês estão pedindo. Então, quero trabalhar com a minha turma a construção de números de 20 a 90. Então, eu vou dar esse jogo e vou trabalhar a construção desses números com eles. De que maneira? Crianças, construam o 65. Aí, eles com essas cartas na mão vão construir na mesinha o 65. Então, para construir o 65, ele vai precisar de 6 cartinhas do 10 e 5 cartinhas do 1. Ou seja, ele vai precisar contar de 10 em 10 e de 1 em 1. Isso já vai desenvolvendo uma habilidade de cálculo mental também na criança, além da composição do número. Junto dessa atividade, você pode oferecer as fichas escalonadas, para que ele construa o número 65,
que ele acabou de montar na mesa. Com isso, ele vai verificando que tudo que ele contou de 10 em 10 ocupa um outro lugar no número, e aquilo que ele contou de 1 em 1 fica numa outra posição. Isso é muito importante quando a gente for trabalhar a consolidação do conceito de dezenas de unidades. Outra sugestão para essa atividade, para as crianças que têm maior dificuldade, é a utilização de palitos, para que ela possa, na hora de fazer os 60, peguei 6 fichas de 10, então vou pegar 6 fechinhos de palito e construir os 60, concretamente, sendo possível contar de 1 a 1 e de 10 em 10. E os 5, peguei 5 palitos soltos. A criança começa a visualizar a diferença que existe entre as quantidades. E ela começa a estabelecer algumas relações a partir desse movimento de comparação entre a contagem que você está proporcionando, a quantificação que o material concreto está oportunizando e a representação numérica que ela vai estar fazendo com as fichas escalonadas. Aqui tem uma outra variação, em vez de você dizer o número, entregar uma adição e ela achar a resposta dessa adição. Outro jogo da composição é um jogo que é igual a um bingo. A criança escolhe 4 números, coloca na cartela dela, você, professor, sorteia e ela tem que montar com a ficha escalonada o número e verificar se tem na cartela dela ou não. Quem preencher a cartela primeiro, ganha. Então, veja, é o número já pronto, né? Representada a quantidade ali naquele número e a construção dele através da composição pela ficha escalonada. Tem outras variações que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bem? Depois a gente tem aqui a questão do valor e da posição do número. Então, você vai entregar para as crianças cartas com os números de 1 a 10 ou de 0 a 9, né? O ideal seria de 0 a 9 aí, para ficar bem claro para essa criança do segundo ano a questão do valor e do lugar, né? E aí tem sugestões de como fazer essas cartas. Então, você pode usar as mesmas que você utilizou lá no primeiro jogo, se você quiser trabalhar a composição junto com o valor e a posição, ou simplesmente cartinhas com os números de 0 a 9. Ao comando do professor, as crianças vão ter que buscar formar o maior número possível com os algarismos que o professor solicitar para ela. Então, aí deu um exemplo. Usando as cartas 2 e 5, qual é o maior número que você consegue montar? Então, eles vão pegar a cartinha 2 e a cartinha 5 e vão tentar montar o maior número. Então, eles conseguem montar o 25, montar o 52 e verificam qual é o maior número. Outra possibilidade é solicitar que as crianças argumentem a resposta. Por que aquele é maior? Por que aquele é menor? E trazê-las para discutir com os colegas, porque a gente viu no outro encontro que tivemos que quanto mais a gente coloca as crianças para argumentar o porquê das escolhas, mais esse conceito vai se fixando nelas. Então, ao realizar essas atividades, percebam que a gente mobilizou algumas habilidades de comparação, de produção, de interpretação de números. As crianças vão criando hipóteses sobre as regularidades do sistema de numeração decimal e, através do material concreto que você está oferecendo, elas vão podendo comparar se aquela hipótese está correta ou não. Então, veja que a criança vai produzindo e interpretando através de um pensamento e vai fundamentando seus argumentos. Isso, hoje, seria uma demanda muito grande de atividades concretas, mas posteriormente é um ganho de tempo muito grande para o professor no momento dessa criança realizar os registros. Outra atividade bacana que a gente está colocando aí para vocês é a atividade dos barcos e palitos. Então, a criança vai jogar dado para saber quantos palitos ela vai ganhar. Ela confecciona um barquinho de dobradura, então eu estou trabalhando coordenação motora, visto que no segundo ano a letra cursiva
é um dos desafios também, né? Então a gente precisa estar de olho nessa psicomotricidade da criança. Então ela confeccionou um barquinho de dobradura, certo? Cada barquinho que ela confecciona só pode carregar 10 palitos. Ou seja, cada barquinho que ela ganhar vale 10. Ela vai contar de 10 em 10. E os palitos ela vai sorteando conforme o que ela tira no dado. Se eu quero trabalhar números maiores, eu aumento o número de dados para esse jogo. Então, cada 10 palitos, ela vai encher a embarcação e vai construir uma nova embarcação para poder jogar o dado novamente e na próxima rodada poder, né, carregar o outro barquinho, completando a carga. Então, ganha o jogo quem tiver a maior quantidade de palitos, mas o cálculo e o registro dessa atividade vai depender da contagem de 10 em 10 a partir dos barquinhos e da contagem de 1 em 1 a partir dos palitos. Então veja que ela vai registrar os barquinhos com os palitos e identificar as quantidades de cada um no total. Então ela pode calcular 3 barcos, 30, mais 5 palitos, 30 mais 5, 35. Então, vejam que eu estou compondo e decompondo, comparando quantidades, trabalhando contagem de 10 em 10, contagem de 1 em 1, numa mesma atividade. Então, aí tem o exemplo, o site para vocês com mais atividades, que vai estar na descrição desse vídeo também, tá? Para que a gente possa aí fazer um bom trabalho com as crianças. Espero que o tema abordado tenha contribuído na compreensão de como a criança desenvolve o conhecimento dela e também tenha proporcionado algumas reflexões sobre como fazer adaptações para aqueles que têm maior dificuldade, que para nós professores é o nosso maior desafio e nossa maior vitória quando eles também saem vitoriosos. Um grande abraço para vocês.